nós vamos entender como procurar valores dentro de um intervalo utilizando a função PROC-V. Eu sou Jennifer Oliveira, especialista em Excel e Power BI, e o meu objetivo é te ajudar a se destacar profissionalmente através dessas ferramentas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer se tornar um profissional diferenciado, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Então vamos lá, como é que a gente faz para procurar valores dentro de intervalos utilizando o PROC-V? Então imagine aqui essa situação. Nós temos aqui uma tabela de vendedores, quantos itens cada um deles vendeu e qual foi o faturamento obtido. E na sequência, a gente tem uma tabela de bonificação. Então, a bonificação, nesse caso, é variável. Então, de acordo com o intervalo, com o volume de faturamento que cada um desses vendedores tiveram, nós temos aqui um percentual de bonificação devido. E o que a gente quer saber é calcular qual será a bonificação total de cada um desses vendedores de acordo com essa tabela. Então, o que muita gente faria? Olharia aqui cada uma das linhas. Então, o Fernando faturou 132 mil. Onde que está esse valor? Está entre 100 e 150, logo ele faturou 5%. 5% desse valor. A Paula, 270, onde tá? Tá aqui, ó, acima de 250, 7,5, logo 7,5 desse valor aqui, e aí sucessivamente. Para fazer isso para 5, 6 casos, igual estamos aqui nessa tabela, tudo bem, seria tranquilo. Mas imagine fazer isso para mais de 200, 300, 2.000 linhas. É inviável, certo? Então, como que a gente faz para utilizar o PROC-V e procurar esse valor dentro de um intervalo aqui dentro? Para isso, nós vamos precisar de alguns detalhes. Primeiro ponto muito importante é que você precisa ter o limite mínimo estabelecido em uma célula. Então, nesse caso, qual que é o intervalo? De 0 a 50 mil, então nós temos aqui o limite mínimo estabelecido dentro de uma coluna. Próximo limite, de 50.001 até 100 mil. Mais uma vez aqui, os 50.001 é estabelecido dentro de uma célula e aí sucessivamente. Então, você precisa ter que o limite mínimo desse intervalo esteja separado dentro aqui de uma relação, de uma coluna, para facilitar aqui essa análise, perfeito? E aí, na sequência, você vai precisar ter também o percentual separado. Então, como que a gente faz aqui para calcular isso aqui dentro? Para isso, nós vamos utilizar a função PROC-V normalmente. Então, vamos escrever aqui, ó, igual PROC-V, vamos abrir parênteses. Qual que é o valor que eu vou procurar? Então, eu vou procurar o faturamento aqui dentro dessa tabela, certo? Então, vamos selecionar aqui, ó, o faturamento de 132 mil, ponto e vírgula. Onde eu quero procurar? Eu quero procurar aqui dentro dessa tabelinha. Então, eu vou selecionar aqui, ó, todo o intervalo e vou apertar F4 para travar. Ó, travei com F4 para não movimentar. Ponto e vírgula. Qual é a coluna que eu quero retornar? Eu quero retornar aqui, nesse caso, o percentual de bonificação. Então, é a coluna 1, 2, 3. Terceira coluna. Vou colocar aqui o número 3. E é agora que vem a diferença. Então, quando a gente aperta aqui ponto e vírgula, nós temos aqui dois tipos de correspondência, que é a correspondência aproximada e a correspondência exata. A correspondência exata, que é o falso ou o número 0, ela é aquela que vai procurar exatamente por um valor. Então, nesse caso, estamos 132.078, se não me engano, ele procuraria exatamente esse valor aqui dentro, certo? Mas não é isso que a gente quer. Por quê? Eu quero procurar dentro de um intervalo. Então, de 0 a 50 mil, eu quero que retorne 0. De 50 a 100 mil, eu quero que retorne 3. E aí, sucessivamente. Então, eu quero qualquer valor que esteja dentro desse intervalo. Então, ao invés de usar falso ou o número 0 aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos utilizar verdadeiro ou o número 1. O que é essa correspondência aqui aproximada? Ela vai fazer isso, ela vai procurar um valor e ela vai retornar de acordo com o valor mínimo. Então, ela sempre vai procurar o valor que você selecionou e ela vai encontrar o primeiro valor mais próximo menor do que ele. Então, nesse caso, os 132, por exemplo, ele vai procurar aqui, ó, ele vai procurar os 100 mil. Os 150 já não retorna, porque é maior. Os 50 também não vai retornar. Por quê? Porque tem um valor mais próximo do 132, que são os 100 mil. Então, ela vai procurar o valor mais próximo dela, imediatamente inferior do que o número selecionado. Então, nesse caso, nós podemos escrever verdadeiro. Então, nós podemos vir aqui e escrever verdadeiro ou simplesmente colocar aqui o número 1,
que vai ser exatamente a mesma correspondência. Quando eu dou um Enter aqui, olha só, ele tá aqui como percentual, vamos mudar aqui ó, a formatação, 5%. É exatamente o que tá aqui, ó, entre 100 e 150, 5%. Se eu arrastar isso aqui para todo mundo, ó, vou clicar aqui no quadradinho inferior, olha só o que ele fez. 270 é acima de 250, então 7,5. 151, ó, é acima dos 150, 1001, então 6%, e aí sucessivamente. Então agora ele já retorna o percentual de acordo com a seleção. Então para você buscar o valor aproximado, você precisa ter aqui uma tabelinha com o limite inferior demarcado aqui em uma coluna para que ele consiga procurar. E aí você vai utilizar aqui a correspondência verdadeira ou 1 para conseguir retornar o valor aproximado. Legal? Agora a gente já pode pegar aqui esse percentual e multiplicar pelo faturamento para conseguir a bonificação em reais. Então, ó, selecionei, vou dar um Enter e agora eu vou alterar aqui a formatação para moeda e agora é só arrastar para todo mundo. Prontinho. Então, dessa forma, a gente consegue fazer aqui a procura de valores aproximados dentro de um intervalo no Excel. Já me conta aqui se você sabia dessa opção e não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Tem alguma dúvida no Excel? Comenta aqui nos comentários o que você quer aprender que eu trago para você na próxima aula. Um abraço e até o próximo!